Assim seja. Vamos então conversar um pouco, né? Refletir um pouco, trazer alguns conteúdos para que a gente possa nos espelhar, porque o tema é sobre Jerônimo Mendonça, um exemplo de fé. E Jerônimo Mendonça foi esse trabalhador, esse espírita, esse amigo de muitas pessoas que esteve conosco em existência material e que hoje, já na espiritualidade. Vocês estão me ouvindo? Tá me Sim, ouvindo? Estão ouvindo, né? Sim, Ai, porque tá, o microfone está cortado, mas está ouvindo. E Jerônimo Mendonça foi natural da cidade de Ituiutaba, é a cidade onde eu vivo também, onde eu nasci, né? Ele renasceu em 1939 e desencarnou em 1989. Então, viveu 50 anos, a sua existência. Desses 50 anos, 30 ele passou deitado em uma cama, em um leito, era um leito anatômico. Não passou parado, né? Ele passou viajando, em movimento, em trabalho. Ele aproveitou muito bem esse tempo todo aqui na Terra. E Jerônimo, ele renasceu uma criança comum, como todas as outras, muito esperto, muito brincalhão, respeitoso, amável, aquele bom filho, bom irmão, mas em meio a muita penúria. A família era muito pobre. Jerônimo tinha, junto com os irmãos, que trabalhar. Para vocês terem uma ideia, eram só do segundo casamento do pai, né, que era com a sua mãe, a dona Antônia, foram 10 filhos. O primeiro desencarnou com alguns meses de vida, mas eram 10 filhos, ficaram 9. E o pai já tinha 3 filhos de um primeiro casamento, que ele havia ficado viúvo. Então, tinham mais 3. Desses 3, um desencarnou também. Então, na verdade, ficaram 9, mais 2, eram 11 irmãos. Uma família muito grande e muito pobre. O pai do Jerônimo era trabalhador braçal, descarregava caminhões de lenha, trabalhava nas fazendas, nas plantações. A sua mãe lavava roupa, roupa no córrego ainda, né? Para as famílias mais abastadas da cidade. Então, todo mundo tinha que contribuir. Jerônimo tem lembranças desde muito pequeno, já ajudando os pais no trabalho, porque tinha que dar a sua contribuição também. Então, ele não conseguiu estudar muito. Ele mal se formou na quarta série primária, a antiga quarta série, né? Ele ainda conseguiu se formar na quarta série primária. Então, todo o seu conhecimento vinha de um autodidatismo muito grande, porque era super curioso, muito inteligente, queria saber tudo, estudava, lia muito. Desde pequeno, Jerônimo foi assim. E mesmo andando, enxergando, ele já apresentava traços da doença, que era a artrite reumatoide juvenil. Na sua infância, ele já sentia algumas dores, às vezes doía as juntas, mas isso não impedia que Jerônimo tivesse a sua vida, né, com alegria, brincasse, amava jogar futebol, o cinema. Então, Jerônimo foi crescendo, adolescente, ele conheceu a igreja evangélica, foi convidado justamente por isso, porque era muito curioso, muito inteligente,
e já possuía uma voz muito forte, marcante, uma voz assim radiofônica. Então ele começou ali pela sua adolescência a frequentar a religião evangélica, e ele deve ter ficado ali mais ou menos uns 2 a 3 anos de idade. Tinha muitas questões que ali não eram respondidas, porque ele queria ir além, ele queria saber mais. Ele já trazia uma visão de um Deus muito diferenciado daquele Deus, né, visto à moda dos homens, aquele Deus que pune, aquele Deus que castiga. Jerônimo já não conseguia assimilar esse tipo de ideia. Ele já estava aí, vamos dizer, adiante, querendo saber mais. Quando ele fez 14 anos, a sua avó materna, Dona Maria Ribeiro, desencarnou. Para vocês terem uma ideia, Dona Maria Ribeiro era prima de Eurípides Barçanufo. Ela morava em Sacramento, era prima de Eurípides, conviveu com Eurípides. Eurípides chegou a dar nome para alguns filhos dela. Veja vocês. Eles tinham uma amizade muito bonita. E a dona Maria Ribeiro veio para Ituiutaba, já com os filhos, na época, com a mãe de Jerônimo. A mãe de Jerônimo, a dona Antônia, chegou a conhecer Eurípides Barçanufo quando ela era criança. Veja vocês, né? E a dona Maria Ribeiro desencarnou com 84 anos. Jerônimo tinha 14. E aí falaram assim para ele na igreja que ela não ia para o céu, porque ela não era evangélica. Ela gostava do catolicismo. Ela ia à igreja. E aí o Jerônimo disse: ah, não, agora é essa, né? A minha avó que só foi bondade, só foi amor, lavava roupa no córrego também, cuidou de 8 filhos, uma imensidade de netos, né? Muita pobreza. Como assim ela não vai para o céu? Ela tem que ir para o céu, né? E Jerônimo não aceitou aquilo, já aberto para outras ideias que ele quisesse encontrar. E aí, nesse momento, ele voltando um dia para casa, Jerônimo trabalhava de engraxate de sapatos. E ele voltando para casa, cabeça baixa, triste, encontrou o seu Gabriel da Rocha Galdino, que era já um espírita conhecido, maduro, conhecedor profundo da doutrina, médium, respeitado, né, pela mediunidade, pelo trabalho que ele fazia. E eles se encontraram na rua. O seu Gabriel não perdeu tempo, viu Jerônimo e já começou a conversar com ele, porque não era do feitio de Jerônimo cabeça baixa, estar triste, né? E o seu Gabriel falou: Jerônimo, você está triste assim pelo falecimento da sua avó? Aí ele falou: sim, mas também porque na igreja me disseram que ela não vai para o céu. E aí o seu Gabriel não perdeu tempo. Convidou Jerônimo para entrar em sua residência e descortinou para ele o véu do conhecimento espírita. Já começou a falar de reencarnação, de imortalidade, evolução, progressão dos mundos, plano espiritual, plano material. O seu Gabriel foi conversando com Jerônimo, e quanto mais ele falava, mais Jerônimo queria conhecer e saber. E ele ficou encantado com a nova filosofia, né? Com aquele conhecimento. Finalmente ele ouvia alguma coisa que preenchia aquele desejo que ele tinha de conhecimento, de saber a verdade, algo que trouxesse luz à razão espiritual. Então, Jerônimo falou: seu Gabriel, o que é isso, né?
Que filosofia maravilhosa! Onde está, né? De onde o senhor tira essa fala? E aí o seu Gabriel buscou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e presenteou Jerônimo. Falou: está aqui, Jerônimo. É daqui que eu tiro tudo isso. E Jerônimo foi embora para casa com aqueles livros, muito feliz, passou a noite inteira acordado, lendo e relendo o Evangelho, perguntas dos livros dos Espíritos, ia e voltava, né? Buscava por tópicos, por temas. E ele, quando pegava um livro, ele lia a noite inteira, era costume. E já abraçou a doutrina espírita. Imediatamente, Jerônimo já se tornou espírita. Começou a frequentar o grupo espírita Amor Fraterno, onde o seu Gabriel frequentava. E o seu Gabriel era médium passista, médium de cura. Então, aquelas dores que o Jerônimo já sentia, já nesse momento da juventude, sempre ele estava com alguma junta inchada, vermelha, mancava, apesar de que isso não o impedia de fazer nada. Ele trabalhava, andava, circulava, ia para o centro espírita. Então, o seu Gabriel aplicava os passes, né? E aquilo ajudava muito, tirava um pouco as dores. Jerônimo, então, começou a frequentar a mocidade espírita, muito efervescente, muitos jovens, começou a frequentar os trabalhos dos centros, estudos, e aquilo era sempre acompanhado de muita alegria, muita presença. Eles se reuniam, os jovens, nas casas, né? Faziam saraus literários, recitavam poesias espíritas, cantavam, tinha sempre alguém com violão, e ali eles cantavam até altas horas da manhã. E estudando a doutrina espírita, aquele movimento muito forte, muito alegre, e construindo obras já na cidade, as obras espíritas também começaram a surgir tudo naquela época, anos 50 mais ou menos. Então, Jerônimo tem histórias interessantes desse momento. Uma delas é que Jerônimo um dia chegou à casa espírita e haveria uma palestra com um senhor de outra localidade. Era um palestrante, mas ele também era médium inconsciente. E Jerônimo chegou para assistir a palestra, a casa espírita lotada, ele ficou lá atrás. E aí o médium estava lá, né, o palestrante, discorrendo, fazendo a sua palestra. De repente ele parou e ficou mudo, ficou olhando assim para as pessoas sem falar nada. E aquilo com certeza gerou um incômodo, né? Todo mundo ficou pensando, gente, por que ele parou? O que está acontecendo? E aí aquele palestrante mudou o semblante do rosto, fez uma fisionomia diferente e começou a falar com uma voz diferente. Era uma voz feminina. E ele começou a dizer algumas palavras e disse assim: eu vim aqui hoje conversar com um Tarzan que está aqui na plateia, no público. E ninguém entendeu nada. Que história é essa de Tarzan? Quem é esse Tarzan, né? Ninguém entendeu. Mas o Jerônimo abriu bem o ouvido e pensou: Tarzan sou eu. Por quê? Porque ele adorava o Tarzan. Ele que assistia os filmes da matinê do cinema no domingo. E ele, quando ia tomar banho, ficava trancado no banheiro, brincando, né, que ele era o Tarzan, batia no peito, dava o grito do Tarzan, né? E ele pensou, nossa, o Tarzan sou eu, né? Então esse recado é para mim. E aí o espírito, através daquele médium, né? Porque era até uma voz feminina, disse assim: eu vim dizer para o Tarzan que vai começar a selva do sofrimento e que é para ele se agarrar
no cipó da esperança. Um recado forte. Jerônimo, ali com seus mais ou menos já 16 anos, ouviu e entendeu bem. Ele sabia que algo viria que ia transformar a sua existência. Ele já tinha essa ideia e conversava com as pessoas. E dali a um tempo, né, as dores foram aumentando, aumentando. Era artrite reumatoide, é uma doença autoimune. Então, Jerônimo foi cada vez mais sentindo dores, até que um dia ele praticamente atrofiou, né, o movimento das pernas, sentiu muitas dores. Ele estava no cinema assistindo um filme, ele teve que ser carregado para casa. E foi uma crise muito forte. Foi a primeira crise forte que Jerônimo teve, foi nessa época. Ele ficou 3 meses de cama, para vocês terem uma ideia. 3 meses sofrendo dores nos quadris, na coluna, nas juntas. E a mãe, né, acudia de todas as formas, as irmãs, não tinham tantos recursos e nem condições financeiras, mas buscavam tudo que estava, né, ao alcance. Remédio caseiro, remédio que o médico passava, os médicos ajudavam. E Jerônimo ficou 3 meses deitado, com muitas dores. Ao final de 3 meses, ele conseguiu se levantar, ele conseguiu ficar em pé. E aí ele falou assim para a mãe dele, ele falou: mãe, a espiritualidade é muito bondosa, Deus é muito misericordioso. Aí a dona Antônia disse: por que, meu filho? Aí ele falou assim: porque nessa existência, no meu programa reencarnatório, eu deveria ficar paralítico, cego e perder a voz. Mas a espiritualidade não vai mais retirar a minha voz, porque eu preciso dela para fazer o meu trabalho, para falar de Jesus, para falar o Evangelho. E realmente foi assim. O Jerônimo foi perdendo os movimentos. Ele, nessa época, já começou a andar de muleta, começou a andar de bengala, depois passou para muleta, depois ele foi para a cadeira de roda. Em pouquíssimo tempo, poucos meses. Cadeira de roda, ele ficou em torno de 1 ano. Muitas dores, ele ficou 1 ano assentado, sem posição. Tudo que ele fazia, para todo lado que mexia, doía, né? Então, foi 1 ano nessa cadeira de roda, até que ele passou para a cama, porque o corpo foi atrofiando de tal forma que ele ficou na cama. Era um leito comum. Só que o corpo do Jerônimo, ele não ficou reto. Ele era todo cheio de curvas, né? E aí alguém teve a ideia e o senhor construiu um chamado leito anatômico, que era uma cama ela era toda torta também, então acompanhava o formato do corpo do Jerônimo. E é interessante porque quando foram colocar o Jerônimo nessa cama, tirar ele da cama e colocar no leito, ele não aguentava, porque ele ficou muito magro, ele ficou praticamente pele e osso. E Jerônimo, ele não aguentava o lençol, até o lençol doía quando encostava no corpo, para vocês terem uma ideia. Então, para pegar o Jerônimo, ele não aguentava. E aí souberam que tinha um senhor que hipnotizava as pessoas. E aí levaram Jerônimo nesse homem, né, era um hipnotizador, na cidade de Uberaba, para ele tentar hipnotizar o Jerônimo, para que ele dormisse e eles conseguissem transportar ele de uma cama para outra. E esse senhor tentou, fez de tudo e não conseguiu. Usou todas as técnicas até que ele desistiu. Falou: olha, o Jerônimo é hipnotizável, ele não é hipnotizável.
não consigo, não tem como. E aí o pessoal pensando o que fazer, né? Foram cercando Jerônimo assim devagarzinho, em silêncio. Todo mundo que estava lá cercaram o Jerônimo em silêncio, caladinho, olhando assim uns para os outros, e de repente, de uma vez, eles pegaram ele e colocaram na cama. Foi só um grito, né, de tanta dor, mas colocou ele na cama. Tiveram que fazer isso. E a partir de então, ele ficou no leito anatômico. Jerônimo devia ter em torno de 20 anos. E a artrite foi atacando o coração, vários problemas cardíacos, o peito doía dia e noite, foi atacando a úvea, né? Então, perdendo muitas dores nos olhos, como se fosse uma infecção nos olhos, até que perdeu uma vista, depois perdeu a outra. E a gente pensa que esse jovem de 20 anos, 20 e poucos anos, chegar nesse estado, ele tinha tudo para ficar muito triste, para entrar em depressão, né, para revoltar. Ele tinha tudo para se revoltar, para brigar com Deus, porque ele perdeu tudo, né? Jerônimo queria se casar, queria namorar, trabalhar, né, ter sua família, e ele perdeu tudo. Todos os sonhos da juventude, o corpo. E o que que ele fez? Ao invés de se acomodar na tristeza ou na revolta, ele dobrou, né, o seu bom humor, a sua alegria de viver, a sua vontade em estar presente na vida de todos, e começou a colocar em prática tudo que ele aprendia na doutrina espírita. Então, Jerônimo passa a viver o Evangelho. Ele não só explanava o Evangelho, estudava com as pessoas, mas ele vivia o Evangelho. Ele vivia tudo que está escrito lá: a paciência, a humildade, o perdão, o amor, a caridade, porque ele fazia uma campanha ininterrupta do bem. Jerônimo não parava nem um minuto de trabalhar pelo bem das pessoas. A caridade era a sua grande bandeira e ele o tempo inteiro, quase que 24 horas por dia, estava preocupado em fazer algo de bom para as pessoas. Isso era muito forte nele, né? E ele ficou conhecido como gigante deitado justamente por isso. Porque ele estava deitado, mas na verdade era um gigante nesse sentido de trabalho, de amor, de auxílio. E Jerônimo, que já fazia palestras, logo que Jerônimo entrou para a doutrina espírita, ali com 14 anos, com o seu grau de estudo, o seu autodidatismo e com a sua vocação de orador, ele já começou a fazer palestras. Desde muito jovem, ele ia muito para a zona rural, casas espíritas que tinham na zona rural, as cidades próximas, as mocidades. E ele começou a ganhar o Brasil, né, nesse momento. Viajava numa perua Kombi, teve um momento que era numa veraneio, depois ele ganhou uma outra perua Kombi, que ele mandou escrever do lado de fora: fora da caridade não há salvação. Era pintado de azul. Essa era a frase que ele mais gostava e que ele mais divulgava. Jerônimo, sempre muito brincalhão, então ele fazia trovinhas para as pessoas, ele fazia trocadilhos, né? Ele gostava de falar, quando perguntavam se ele era casado, e o sonho do Jerônimo era se casar, era encontrar um amor, uma mulher, né, que quisesse viver com ele, cuidar dele, mas ele nunca encontrou esse amor. Então, quando perguntavam: Jerônimo, você é casado? Ele falava: sou.
E aí o pessoal falava: "Ah, é? Como é que chama sua esposa?" Aí ele dizia assim: "Casei com o espiritismo no civil e com a dor no religioso." Ele sempre brincava assim, né. Outra hora as pessoas perguntavam: "Jerônimo, você é médium?" Aí ele falava: "Sou." "Ah, é? Então qual é a sua mediunidade?" Aí ele dizia: "Sou médium de defeito físico, e quem me carrega é médium de transporte." Então ele sempre tinha essas tiradas, ele gostava ele pegava, né, tinha uma música, acho que é do Jorge Ben essa música, e ele falava sempre, "Se o malandro soubesse o quanto é bom fazer o bem, faria o bem por malandragem." Ele também gostava de repetir, né. Tinha uma frase bonita que ele falava que eu gostava muito, era: "Seja como a flor que perfuma sem fazer barulho." Ele falava isso muito. E nós convivemos com o Jerônimo, na minha adolescência. Eu, logo que me tornei espírita, aos 15 anos, eu conheci Jerônimo. Eu e uma amiga fomos visitá-lo e ele nos aconselhou, né. Na época, eu estava passando por sintomas, a mediunidade eclodiu, e eu não era espírita, não tinha ideia do que fosse aquilo. Então, dos 13 aos 15, eu comecei a entrar num processo obsessivo, porque eu não tinha ideia do que fossem aqueles fenômenos. Até que eu encontrei alguém que me falou sobre a doutrina espírita e eu fui buscar frequentar. E conheci Jerônimo já de imediato. Então, Jerônimo me orientou muito. Eu me lembro quando eu conversei com ele a primeira vez, eu falei, né? E ele disse: "Meu filho, a primeira coisa para a mediunidade é o estudo. Você tem que estudar muito a doutrina espírita, conhecer Evangelho e Livro dos Espíritos, porque o médium que não estuda, e ele me deu esse exemplo, é como um motorista de trânsito analfabeto das leis. Ele não sabe onde é para parar, onde é para virar à direita. Ele não entende as leis de trânsito. Então ele só vai causar acidente." Ele me deu esse exemplo. Então você deve frequentar a casa espírita, se reequilibrar com os passes, com a frequência à casa espírita, frequentar um grupo de estudos para você conhecer a doutrina, saber o que é, como é que funciona tudo, e o trabalho na caridade. Campanha do quilo, sopa fraterna, visitas aos doentes. E ele foi me orientando nesse sentido. E ele falou: quando você se equilibrar, quando você estiver de posse da doutrina espírita, aí os espíritos superiores vão decidir se eles vão te utilizar no trabalho ou não. Veja vocês, hein? Que sabedoria. E eu gosto sempre de falar isso, por quê? Porque é um recado que serve para milhares de pessoas, né? É o que acontece na nossa vivência espírita. Todos os dias chegam pessoas na casa espírita contando que estão passando, né, por vivências mediúnicas, com a mediunidade eclodindo, e a pessoa às vezes não tem ideia do que seja aquilo. Então, Jerônimo nos explicou dessa forma. E realmente aconteceu como ele falou. Nós ficamos 10 anos estudando a doutrina espírita, a princípio, frequentando os trabalhos todos na casa, nos equilibramos, aqueles fenômenos que não eram muito agradáveis, né, foram desaparecendo, a coisa foi se tornando mais equilibrada. 10 anos depois, nós começamos a trabalhar como médium na casa espírita, de uma maneira tranquila, equilibrada, segura, conseguindo nos integrar com o grupo, e o trabalho flui até hoje. Já se passaram aí, acho que uns 30 anos.
e nós estamos trabalhando de forma equilibrada, simples, dentro de tudo que Kardec propõe, nos orienta, né, enquanto médico, enquanto trabalhador, graças a essa orientação. Porque eu me lembro também que eu disse assim para Jerônimo, eu falei, Jerônimo, muitas pessoas falam assim, que eu tenho que trabalhar na mediunidade. Aí ele falou, não, Nicola, como é que você vai trabalhar na mediunidade, sendo que você não conhece nem o que é a doutrina espírita? Você tem que estudar, né? Conhecer primeiro. Então, essa foi a orientação que ele nos deu. E a partir desse dia, nós ficamos 3 anos frequentando a casa de Jerônimo. Eu ia para lá todos os dias à tarde e passava a tarde com ele, porque os amigos se revezavam junto com a família para ler para ele, para ajudar no telefone, né? As visitas, as pessoas não paravam de chegar. O tempo inteiro era alguém na porta, vindo de vários lugares, várias cidades diferentes. Então, sempre tinha um grupo ali ajudando, tinha um plantão, ficava uma pessoa à noite. Geralmente era alguém da família, esse, porque ele não dormia. Então, ficava a noite toda alguém ali no plantão, né? E Jerônimo viajando. Agora, fazendo as palestras, né, e construiu o Centro Espírita Cearense de Jesus, que nós frequentamos até hoje. Construiu a Gráfica Espírita Caibá Schutel. Era uma gráfica que funcionou há algum tempo. E essa gráfica, ela não visava nenhum tipo de lucro. Tudo que era feito, as mensagens, folders, né, cartazes de semanas espíritas, tudo era gratuito ou a preço de custo. E Jerônimo distribuiu mensagem para o Brasil inteiro. Tinha uma época que mandava até para países da América Latina. Isso tudo era assim, era um complexo ali, né? Porque era a casa do Jerônimo, aí o centro espírita era em frente à sua casa, ao lado era a gráfica, e no fundo da sua casa era a casa da sopeira, que era a sua irmã Josefa, que era responsável pela sopa no centro, e tinha o abrigo, tinha um albergue, o Ricardo Tadeu, que ele construiu para receber pessoas também que precisavam de um lugar para dormir. Era um albergue, um mini, né, que ficava ali no fundo da sua casa. E depois, um pouco mais à frente, Jerônimo faz a sua grande obra, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. É a creche. São 240 crianças até hoje, está lá funcionando. Isso tudo, claro, né, que ele fez com muitos amigos, porque o grupo ficava aqui na obra tomando conta e Jerônimo viajando pelo Brasil, vendendo livros, fazendo palestras. Ele dava entrevistas nas rádios, nas TVs, e ali pedia a ajuda das pessoas. E aí, quando era à noite, na palestra, aquilo chovia, né, de ajuda, as pessoas faziam doações de dinheiro, de material de construção. Tem uma história muito bonita que Jerônimo deu uma entrevista no rádio, numa cidade. E ele deu uma entrevista, falou do trabalho, e as pessoas perguntavam, né, faziam pinga-fogo com ele, e ele pedindo ajuda, né, o auxílio. Acho que era na construção da creche, se não me engano. E aí, quando ele voltou para casa onde ele estava hospedado, passou um pouco, chegou uma senhora muito humilde, muito simples. E ela pediu licença, entrou e falou: Olha, seu Jerônimo, eu assisti ao programa que o senhor fez agora mesmo na rádio e eu fiquei muito feliz e muito emocionada de ver o senhor, né, nesse estado, nessa cama, viajando, fazendo esse trabalho tão bonito. Só que eu sou muito pobre,
eu moro do outro lado da cidade, eu vim aqui a pé encontrar com o senhor, porque eu tenho que dar a minha contribuição. Como eu não tenho dinheiro, como eu não posso dar para o senhor sacos de cimento, como eu não posso fazer um depósito na conta corrente do banco, eu trouxe aqui para o senhor esses ovos que as minhas galinhas botaram, para o senhor fazer uma gemada e tomar de manhã, para o senhor se alimentar e ficar mais forte, para o senhor continuar nessa campanha tão bonita. É o que eu posso doar. E eu estou doando do fundo do meu coração. Então, essa história é uma história muito bonita, né? Jerônimo contava sempre emocionado de ver o amor daquela mulher, né? Quer dizer, ninguém é tão pobre que não tenha nada, né, para oferecer. Todos nós podemos oferecer alguma coisa, inclusive o sorriso. O Jerônimo dizia que uma das únicas coisas que a gente pode doar, mesmo sem ter, é a alegria. Que a gente pode sorrir para todo mundo o tempo inteiro e que o nosso sorriso ele se transforma em alegria para as pessoas, mesmo a gente estando triste. Ele falava isso muito, era um dos seus ensinamentos. E Jerônimo, então, nessas campanhas, antes mesmo das campanhas, ele conheceu o nosso querido Chico Xavier, que é uma das páginas assim da história de vida de Jerônimo mais bonitas. É o seu encontro com o Chico Xavier. O Chico mudou para Uberaba em 1959. Ele saiu de Pedro Leopoldo e veio para Uberaba, que é relativamente perto aqui de Tuiutaba. E Jerônimo, já em 59, ia visitar o Chico. O Jerônimo ainda andava com a muleta. Ele estava começando esse processo. E ele ia ver o Chico, aquelas primeiras peregrinações que o Chico fazia em Uberaba, que o Chico saía naqueles bairros carentes, aquela multidão de pessoas. E o Jerônimo chegou a carregar o lampião, porque as ruas não tinham iluminação elétrica ainda, né? Esgoto a céu aberto, o Chico ia naqueles bairros mais carentes. E quando o Chico viu o Jerônimo pela primeira vez, numa dessas peregrinações, ele olhou para o Jerônimo e falou: Jerônimo, meu querido, que bom que você está aqui. Já chamou ele pelo nome. E tem uma história linda dessa época, que um dia o Chico parou numa casa para fazer um culto, para ler o Evangelho. E o Jerônimo estava com muita dor no tornozelo. Ele estava com a bengala. E aí o Jerônimo encostou assim no muro, sentindo muitas dores. E o Chico rodeado de gente, eles numa casinha muito pobre, o Chico lendo o Evangelho. E aí o Jerônimo começou a pensar assim, né? Nossa, o Chico é muito importante. Chega gente aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, as pessoas chegam com um caminhão de cesta básica, um caminhão de cobertor. Eu, nessa minha pobreza, né, não consigo trazer nada para ajudar o Chico. O Chico não deve nem saber que eu existo. Né? Com tanta gente que fica ao lado dele, ele nem deve notar a minha presença. E o Jerônimo pensando nessas coisas. Quando a dona da casa deu uma xícara com café para o Chico. Ao invés do Chico beber o café, ele se levantou, foi lá onde o Jerônimo estava, pensar nessas coisas, e falou assim: Jerônimo, meu querido, nossa querida irmã Sheila, na espiritualidade, irmã Sheila, né, gente, é o espírito da enfermeira alemã. E aí o Chico falou assim: irmã Sheila pediu que eu te entregasse esse café. Ela colocou um remédio aqui
que vai tirar um pouco as suas dores, as dores que você está sentindo no tornozelo. O Jerônimo conta que quase caiu para trás, né, de tanto susto, quando o Chico falou isso. E aí ele pegou a xícara das mãos do Chico. Quando ele foi beber, daquele café saiu um vapor, como se fosse um perfume de rosas. E aquilo deu um banho no Jerônimo. Ele sentiu como se ele estivesse tomando aquele banho, naquele perfume, e as dores passaram naquele dia. Ele pôde acompanhar o resto da peregrinação sem mais aquelas dores. Então ali começa essa amizade muito bonita que durou uma vida inteira. O Jerônimo ia para Uberaba de 15 em 15 dias visitar o Chico, e o Chico terminava de atender as pessoas de madrugada e ia lá onde o Jerônimo estava com a cama, né? E ficava do lado. E eles iam conversar a noite inteira, até o dia amanhecer. As pessoas também ali do lado, né? E ali se tratava de tudo. O Chico dava as orientações para o trabalho do Jerônimo. O Chico foi contando para o Jerônimo os porquês daquela expiação, as ligações com as vidas passadas, com os erros pretéritos, porque nós sabemos que ninguém passa por uma expiação dessa sem ter um motivo, sem ter uma explicação, uma razão. Então, o Chico foi orientando Jerônimo aos poucos. E foi uma amizade muito bonita, que durou aí esses 30 anos que ele ficou acamado, né? Então, meus irmãos, nós temos muitas histórias do Jerônimo, muitas coisas, e nós vamos encerrando aqui a nossa fala, deixar para as perguntas, se o pessoal tiver alguma curiosidade, queira saber, alguma questão, que queira que fale mais um pouco, ou alguma pergunta, né? Nós ficamos aí abertos para vocês perguntarem.